Eu gostaria de falar brevemente sobre um assunto que é de extrema importância para todas as pessoas. É que 21 de maio de 2011, ou seja, daqui a 2 meses e uma semana mais ou menos, será o dia final, o dia do juízo. E também, ao mesmo tempo, o dia do arrebatamento dos crentes, daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Essa notícia é muito importante porque ela abrange todo o mundo, toda a humanidade. Estava lendo alguns comentários na internet. Havia pessoas que zombavam, outros até duvidavam, claro, e outros até que repetiam a passagem da Bíblia, dizendo que era impossível saber o dia, que somente Deus sabe. É muito entendível até isso. Muitas pessoas já apareceram e deram datas que vieram e se foram. Mas a importância dessa data, 21 de maio de 2011, é que ela vem totalmente da Bíblia. Não há nada que seja por sonhos ou visões ou opiniões, e ela é um estudo de alguns crentes que levaram anos e anos e anos. Começaram basicamente há quase 50 anos atrás, primeiro com o calendário bíblico, desenvolvendo o calendário bíblico. E eu quero aqui citar algumas passagens da Bíblia, talvez responder até algumas coisas sobre as pessoas que acham que realmente não podemos saber a data. Será que é verdade isso? A Bíblia diz em Amós 3, capítulo 7, o seguinte: certamente Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Vou repetir, essa é uma frase muito importante que tem na Bíblia, em Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Todos os juízos da Bíblia, principalmente o que é relacionado ao do fim do mundo, que seria o do dilúvio de Noé e o de Sodoma e Gomorra, Deus, antes de aplicar esse juízo, ele foi e revelou até a data. Noé começou a construir a arca 120 anos antes. É claro que, ao mesmo tempo, ele construiu uma arca num lugar seco, num vale onde nunca não havia nem perto de rio ou de mar algum. Certamente as pessoas zombavam dele também. A Bíblia diz que, no final das contas, os únicos que entraram na arca, que provavelmente havia uma população de 1 milhão de pessoas, foram 8 pessoas: Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Noé tinha provavelmente irmãos e irmãs, tinha sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, e primas, mas no final da conta somente 8 pessoas. Então, isto não é novidade para nós saber que os salvos são pouquíssimos, e a maioria provavelmente estava zombando de Noé, quando via aquela tremenda arca que Deus deu todo o tamanho e dimensão, de 3 andares, para que coubessem todos os animais. Deus deu o tamanho, a largura e todas as coisas. E quando chegou 7 dias, que faltavam 7 dias, Deus avisou a Noé, voltou e avisou: agora faltam 7 dias. E Noé entrou na arca, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E é claro que começou de repente a chover. E depois a chuva foi apertando. E é claro que as pessoas foram se dando conta que realmente era verdade. Então a gente pode imaginar que muitos até corriam até a porta, batendo e gritando, implorando. E a Bíblia diz que assim, exatamente como no dia de Noé, exatamente será no fim dos dias. Então é muito normal as pessoas zombarem, mas o que vai acontecer vai ser exatamente como na época de Noé. Quando chegar o dia 21 de maio, e a Bíblia descreve como será, a Bíblia dá todas
revela todas as informações. E lembre-se que as informações somente vêm da Bíblia, de nada mais. A Bíblia disse que muitos e muitos farão exatamente, que gritarão às montanhas, que quererão ser salvos, mas será tarde demais. Outro livro também que fala sobre o fim é o livro de Daniel, que revela muita coisa sobre o fim do mundo. Daniel 12:10. A Bíblia disse: muitos se purificarão e se embranquecerão, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui a Bíblia está falando dos últimos dias. Os sábios entenderão. Entenderão o quê? Algo que Deus revela pela Bíblia. A Bíblia disse também no livro de Eclesiastes 8, capítulo 5, capítulo 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento, a Bíblia aqui está falando dos salvos, não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá, ou saberá, ou entenderá o tempo, que é o tempo, as estações, os tempos e o juízo. Muitas coisas estão sendo reveladas ultimamente. A Bíblia descreve muitas coisas agora sobre o fim que muitas pessoas não sabiam. No passado era impossível, era uma coisa que era fechada, era uma coisa que era selada. Inclusive no próprio livro de Daniel, Deus disse, depois de dar a ele certas visões e certas coisas sobre o fim do mundo, Deus disse: sela esse livro, sela até o fim dos tempos. Ou seja, era uma coisa que estava selada, impossível de entender, até o fim dos tempos. Mas agora, e nós podemos ver também em Apocalipse, que Jesus, que Cristo começa a abrir os selos. Os selos é um entendimento que ele dá. Nós sabemos que muita coisa é falada na Bíblia, onde as pessoas leem, porém não entendem. É por isso que existem muitas igrejas, muitas denominações, todas estão com a Bíblia, porém o batista não se dá com o metodista, que não se dá com o católico, que não se dá com o adventista, que não se dá com todas as denominações. Por quê? Porque muitas coisas não são abertas, não são reveladas. Mas nessa época agora Deus está revelando aos seus servos os profetas. Alguns, poucos, isso é verdade, porém está revelando. Muitos falam que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, ele virá como um ladrão. Isso é verdade, mas a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 3:3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Ele está falando com um grupo que não está esperando, que realmente está esperando a ele como ladrão. Para muitas pessoas, realmente, ele virá como ladrão, especialmente para as igrejas, que estão esperando ele como um ladrão. Mas ele diz: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Há uma coisa muito importante aqui que eu vou ler para vocês em 1 Tessalonicenses 5. A Bíblia, falando desses dias agora, fala o seguinte: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Tudo bem. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Qual o grupo hoje em dia que diz paz? Estamos em paz com Deus, em segurança. Ele virá para nós. As igrejas, quando estiverem dizendo paz, segurança, não sabemos da data. Então a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, ele virá para esse grupo de gente como ladrão. E no versículo 4, ele diz: mas vós, irmãos, agora um outro grupo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas,
para que aquele dia, o dia da vinda dele, aquele um dia, o dia exato, como ladrão vos surpreenda. Ou seja, Deus revela através da Bíblia que é possível sim saber o dia. Muitos dizem que ninguém sabe o dia nem a hora. Isso está escrito na Bíblia. Por quê? Porque Deus, por um longo tempo, ele escreveu muitas coisas na Bíblia, porque não eram para certa época, principalmente para alguns anos atrás, para que ninguém descobrisse, ou para que ninguém se preocupasse em saber o dia. Porque a igreja, os salvos, tinham um trabalho que era evangelizar. Então a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, senão o Pai. Mas a Bíblia não está dizendo que nunca saberão. A Bíblia não está dizendo que o Pai ou Deus não pode revelar pela Bíblia o dia ou a hora, sobre o dia. A Bíblia não está negando isso. A Bíblia tem muitas coisas que ela fala, inclusive, onde que é muito difícil de entender. E as igrejas pegam esses versos, elas estão querendo entender certos versos, certas passagens da Bíblia, e simplesmente fecham a Bíblia e dizem, já entendemos. Por exemplo, a Bíblia disse, no livro de Números, livro lá do Antigo Testamento, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ponto final. Porém, se nós formos na passagem, por exemplo, antes do dilúvio, a Bíblia disse que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, como é que nós vamos entender? Nós temos que entender a Bíblia com toda a Bíblia, não somente uma passagem ou outra. A Bíblia disse que quando em Tiago, que ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado e ele a ninguém tenta. Porém, nós podemos ver na Bíblia que o próprio Espírito, que era Deus, levou Cristo para ser tentado no deserto. E Cristo é e sempre foi Deus. A Bíblia disse que o Espírito levou ao deserto para ser tentado. Então nós temos que ter nós temos que ter muita cautela ao ler a Bíblia, entender a Bíblia, escutar de certas igrejas, de certas pessoas dizerem não podemos saber. Agora, como foi essa informação chegada? Ela é chegada através de estudo bíblico de muitos anos, como eu disse, através do calendário bíblico, que é revelado desde Gênesis 5, Gênesis 11, e através de toda a Bíblia, através das festas, através dos sinais que Deus também dá, há muitos sinais que Deus dá, e quando nós botamos esse calendário junto, que foi possível, que ele foi feito há muitos anos atrás, uns 40 anos atrás foi feito o calendário bíblico. Nós podemos ver que as datas não aparecem sinceramente como datas loucas. Há um padrão a seguir. Por exemplo, pela Bíblia, nós podemos ver que, na verdade, o mundo foi criado no ano 11.013 a.C. Nós podemos ver, por exemplo, que o dilúvio aconteceu, segundo o calendário bíblico, o dilúvio aconteceu, que a Bíblia dá todas as datas, exatamente no ano 6.023, mais 23 depois da criação do mundo. Nós podemos ver também que em 1988, quando começou a Grande Tribulação, foi exatamente o ano 13.000 da Terra, se seguirmos o calendário. A Bíblia garante também que a tribulação seria de 23 anos. 88 a 2011 são 23 anos. Então nós podemos ver, e muito mais outras coisas podem ser lidas, podem ser estudadas pela Bíblia, e onde futuramente eu estarei dando, mas vou dar um site
onde que vocês podem ler todas essas coisas.